A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Por que sua tarifa de energia elétrica muda todo ano? O preço da energia elétrica é calculado uma vez ao ano pela ANEEL para garantir à população o fornecimento de energia em qualidade e proporcionar recursos suficientes para manter as atividades das empresas do setor. Na tarifa estão incluídos os custos de aquisição e transmissão de energia e os encargos setoriais, sobre os quais a distribuidora possui pouca ou nenhuma gestão. Há também os custos totalmente gerenciados pela empresa para manter suas atividades. Esses valores são calculados pela ANEEL em dois tipos de processos: revisão tarifária periódica e ajuste tarifário anual, previstos nos contratos das distribuidoras com o governo federal. A revisão tarifária periódica é realizada a cada 5 anos em média, com a participação dos consumidores em audiências públicas. O objetivo é definir um valor que cubra os custos gerenciados pelas distribuidoras para manter sua operação. A ANEEL faz o cálculo propondo uma metodologia que incentiva a eficiência de cada distribuidora. É o chamado Fator X. O Fator X é um índice criado pela ANEEL que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade e aumento de mercado. Com isso, a conta fica mais justa. No reajuste tarifário calculado uma vez por ano, são atualizados os custos sobre os quais a empresa possui pouco ou nenhuma gestão. Além disso, os custos das distribuidoras são atualizados pela inflação e pelo fator X. Se eu já pago a tarifa, por que pago também a bandeira tarifária? A ANEEL sempre calcula a menor tarifa necessária para custear o funcionamento do setor elétrico. Em alguns meses do ano, a geração de energia fica mais cara e aí entram as bandeiras tarifárias, sinalizando esse custo na sua conta. O resultado disso é que quando a ANEEL calcular as novas tarifas da sua distribuidora, esse custo não entra no cálculo, assim o reajuste anual fica menor. As revisões e os reajustes das tarifas são conduzidos pela ANEEL com toda a transparência. Os índices são definidos em reuniões públicas semanais abertas à população e transmitidas ao vivo pela internet. Se ficou alguma dúvida, acesse o site www.aneel.gov.br e baixe em seu smartphone o aplicativo ANEEL Consumidor. Quanto mais informação você tiver, mais inteligente será o seu consumo. Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da Audiência Pública número 8 de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica das centrais elétricas de Carazinho, S.A., a Eletrocar, a vigorar a partir de 22 de julho de 2022 e definição das correspondentes limites dos indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2023 a 2027. Esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 18 de 2022 e está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos e em virtude da pandemia do Covid-19. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
das margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. A mesa diretora desta reunião virtual é composta pelos seguintes membros. Por mim, Daiane Vasconcelos, assessora da diretoria da ANEEL e presidente desta audiência. Marcelo de Souza, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária. Mairo Olívio Santos, especialista em regulação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição. E Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretário desta audiência. Estamos com a presença do corpo técnico da ANEEL nesta manhã, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL, que auxiliam na realização desta audiência pública e que promovem o cálculo das tarifas da Eletrocar, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Mesmo o comprometimento de cada um dos senhores e das senhoras, consumidores de energia elétrica, que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório desta agência, que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando esta audiência pública para apresentar aos consumidores os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da Eletrocar
e coletar as contribuições dos expositores, visando ao aperfeiçoamento do processo. A revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária ordinária da Eletrocar teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: apresentação pela concessionária das informações requeridas, a elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, a manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para a revisão tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio até o dia 6 de junho, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Esta reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos: vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas, apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, apresentação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada, e estava prevista a apresentação do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Eletrocar, mas o Conselho optou por não utilizar o espaço oferecido. Importante destacar que o Conselho ainda poderá se manifestar no âmbito do processo da consulta pública, número 18 de 2022, e o prazo para contribuição segue até o dia 6 de junho de 2022. O encerramento da reunião está previsto para as 12 horas. Dando início a esta audiência, passaremos um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEEL. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, ela consulta os cidadãos e agentes do setor. A audiência pública é um dos principais meios para a ANEEL ouvir a sociedade. Para facilitar e ampliar a participação da sociedade nas decisões da agência, as audiências públicas podem ser acompanhadas pela internet. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar ao vivo ou também enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp ou por e-mail. Para participar ao vivo na audiência pública, você deve se inscrever antecipadamente pelo WhatsApp ou e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência, com o horário marcado para sua exposição. Se você enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, informe o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264. A resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, grave o vídeo em local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. As falhas de áudio ou vídeo durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Para a primeira apresentação técnica, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL, Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da Eletrocar,
bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou apresentar aqui alguns dados acerca da satisfação dos consumidores da Eletrocar, apresentar dados da ouvidoria da ANEEL sobre a distribuidora, apresentar ainda alguns indicadores comerciais e falar um pouco sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras de energia elétrica, isso tanto concessionárias quanto permissionárias. Os dados obtidos no IASC servem de subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL e para a emissão de novas normas por parte da agência. A nota obtida no IASC entra no cálculo do componente Q, no fator X, nas tarifas de energia elétrica. Em 2020, foram entrevistados 241 consumidores residenciais na área de concessão da Eletrocar. Veremos no próximo slide as notas da distribuidora nos últimos 5 anos. Podemos ver que a melhor nota da distribuidora foi no IASC de 2019, 79,36. E a nota teve uma queda considerável para a última pesquisa de 2020, ficando em 67,84. Uma nota que ficou abaixo da sua categoria Sul, Sudeste e Centro-Oeste até 30 mil unidades consumidoras e acima da média Brasil. Isso colocou a Eletrocar, na última pesquisa, em 12º lugar dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o país, no Prêmio ANEEL de Qualidade 2020. Aqui temos um detalhamento dessa nota do último IASC, 67,84. Essa nota ela foi 14,51% menor do que a nota de 2019. Isso colocou a concessionária, como dito anteriormente, em 12º lugar dentre as 53 concessionárias de todo o Brasil, em 5º lugar na sua categoria Sul, Sudeste e Centro-Oeste, até 30 mil unidades consumidoras. Com relação à execução de serviços comerciais, todos os serviços que a distribuidora presta aos seus consumidores têm prazos, e esses prazos estão estabelecidos na Resolução número 1000/2021 da ANEEL. Em 2020, a Eletrocar prestou 13.312 serviços aos seus consumidores, sendo que 98,29% foram realizados dentro do prazo normativo. Já em 2021, foram prestados 17.717 serviços, sendo 98,46% realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora entre os anos de 2017 e 2022, considerando o presente ano até 16 de maio. Temos aqui que o maior número de reclamações foi no presente ano, temos 30 até o momento, isso contando até 16 de maio. Aqui temos as reclamações mais frequentes recebidas na ouvidoria da ANEEL, entre os anos de 2017 a 2022, como dito anteriormente, considerando o ano de 2022 até 16 de maio. Em primeiro lugar, temos ressarcimento de danos elétricos, que são aqueles casos em que o consumidor tem o seu aparelho danificado por alguma ocorrência na rede de distribuição. Ele tem direito a pedir o ressarcimento do seu prejuízo. Em segundo lugar, temos falta de energia, interrupção do fornecimento, e em terceiro lugar, devolução de valores cobrados a maior, indevidos ou duplicidade de pagamento. Como resolver uma demanda com a Eletrocar? Como que o consumidor pode ter o seu problema resolvido com a distribuidora? O primeiro passo é entrar em contato com a distribuidora em seus canais de atendimento. Não resolveu no primeiro passo, ainda tem uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Não resolveu nem no primeiro passo,
E nem no segundo passo, aí sim o consumidor entra em contato ou com a agência estadual. No estado do Rio Grande do Sul, a ANEEL tem um convênio de descentralização com a Agergs, ou ainda entra em contato com a própria ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, através do chat online, formulário no site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, ele está disponível para Android e iOS e nele o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades. Ele pode fazer denúncia, informar falta de luz, ver sobre a bandeira tarifária vigente, simular a sua fatura de energia e ver quanto custa cada componente, ver vídeos institucionais e ainda realizar uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente também nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube. Nesse canal são transmitidas ao vivo as reuniões públicas da diretoria, em regra todas as terças-feiras às 9 horas da manhã, e também são transmitidas ao vivo as audiências públicas, como essa que estamos realizando hoje. Nesse momento de pandemia e para a segurança de todos, as audiências públicas estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Agradeço a apresentação do Fernando. Para a segunda apresentação, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, Mairo Olívio Santos, que detalhará os indicadores de qualidade do serviço e as condições gerais de fornecimento de energia elétrica da Eletrocar. Bom dia a todos que participam dessa audiência pública. O meu nome é Mairo Olívio, eu faço parte da equipe da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, SRD, e vou apresentar agora um panorama geral do processo de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da empresa Centrais Elétricas de Carazinho, a Eletrocar. Os dois principais indicadores de qualidade do fornecimento de energia são o DEC, que é a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e o FEC, que é a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Para cada um desses indicadores, são obtidos valores de referência denominados de limites. Nesta lâmina agora, vemos o histórico de desempenho da apuração do DEC da distribuidora, além do histórico dos limites. As barras indicam os valores apurados, ou seja, quantas horas os consumidores ficaram sem energia em média. A linha azul mais claro indica os valores de limites para os anos passados, e a linha azul mais escura os valores propostos para os próximos anos. Observe que a trajetória é decrescente dos limites propostos, começando com uma média de 11,30 horas em 2023 e terminando com 9,6 horas em 2017. Sobre o desempenho histórico, vemos que a distribuidora conseguiu cumprir seu limite desde o ano de 2018. De maneira análoga, mas agora para o FEC, as barras em azul representam o histórico da empresa, o histórico apurado, com a linha amarela mais escuro os limites para os anos passados e a mais clara os limites propostos nessa audiência pública. Vemos também a trajetória decrescente dos limites propostos, que começa com 7,72 interrupções em média em 2023 e termina com 5,72 interrupções no último ano. Sobre desempenho, notamos que o FEC da empresa, desde 2020, cumpre os limites. E nos anos passados ela vem oscilado entre cumprir e não cumprir. Mas nos últimos 2 anos ele cumpriu o limite de FEC. Agora aqui a gente vê uma comparação com os limites de DEC da Eletrocar nas barras cinzas com os limites de outras empresas de pequeno porte da região sul, aqui nas linhas. A gente pode observar que os limites da Eletrocar
no DEC permanente aderentes à realidade da região. Agora, a mesma comparação, mas para o indicador FEC, de interrupções, onde também se observa que os limites da Eletrocar nas barras cinzas estão acompanhando os limites distribuídoras a elas semelhantes, representados aqui pelas linhas coloridas. Então, esses são os pontos que iríamos apresentar para essa audiência pública. A gente agradece a atenção dispensada. Tenham todos um bom dia. Agradeço a apresentação do Myron. Para a terceira apresentação, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL, Marcelo de Souza, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos neste processo de revisão tarifária periódica da Eletrocar. Bom dia a todos, meu nome é Marcelo Erlebets, trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária e farei a apresentação dos resultados preliminares da revisão tarifária da Eletrocar, tema da consulta pública 018 de 2022 e desta audiência pública. Esta apresentação está dividida em duas partes, a primeira delas com um resumo dos processos tarifários e suas metodologias de cálculo, e uma segunda parte com os resultados provisórios da revisão tarifária da Eletrocar. Antes de apresentarmos as metodologias de cálculo, é importante definir um termo do contrato de concessão que é o equilíbrio econômico-financeiro. Este equilíbrio se dá por meio da relação entre a distribuidora e seus clientes. Por um lado, o consumidor deve receber um serviço de qualidade conforme os padrões determinados pela ANEEL e deve pagar uma tarifa justa por este serviço. Esta tarifa justa deve ser calibrada a fim de cobrir os custos operacionais eficientes, além de remunerar os investimentos, desde que reconhecidos como prudentes. Para a determinação e manutenção deste equilíbrio, a ANEEL possui três mecanismos, quais sejam a revisão, o reajuste e a revisão extraordinária. A revisão tarifária é realizada há 4 ou 5 anos, a depender do contrato de concessão, e nesse processo se define os custos da distribuidora, também chamado de parcela B, as metas de qualidade do serviço e as perdas de energia regulatórias, técnicas e não técnicas, além dos componentes do fator X, que será explicado mais à frente desta apresentação. Quanto ao reajuste tarifário, este é realizado entre os anos de revisão, sendo a parcela B atualizada pela inflação descontada do fator X, e os custos de parcela A ou não gerenciáveis, quais sejam geração, transporte e encargos setoriais, são repassados ao consumidor. Ressalto que o tratamento para os custos de parcela A são os mesmos, tanto numa revisão como no reajuste. E por último, a revisão tarifária extraordinária, que se dá quando algum custo não previsto, como a criação de um novo encargo setorial, desequilibra economicamente a distribuidora. Demonstrados os processos tarifários que mantêm o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, passamos às metodologias de cálculo, iniciando com a compra de energia, que deve cobrir os custos da energia para atendimento do mercado da distribuidora, além das perdas técnicas e não técnicas regulatórias. As perdas técnicas são aquelas inerentes ao transporte de energia e são calculadas conforme as características da rede da concessão, ou seja, seus cabos, transformadores e equipamentos de subestação. Já as perdas não técnicas se referem aos furtos, adulteração de medidores ou erros de medição, sendo obtida por modelo comparativo entre as distribuidoras. Esse modelo determina por meio de indicadores socioeconômicos de cada área de concessão o ranking de complexidade no combate às perdas não técnicas. Assim, podemos comparar a eficiência no combate às perdas de cada uma delas, exigindo para uma distribuidora que tenha perdas altas e tenha um baixo índice de complexidade, padrão alcançado por uma outra distribuidora cujo índice de complexidade seja superior, porém pratique perdas não técnicas inferiores. Assim, calculadas as perdas regulatórias, técnicas e não técnicas, agrega-se o mercado atendido e, de acordo com o preço médio dos contratos de energia que a distribuidora possui, obtém-se o custo para este componente. O segundo componente da parcela A são os custos de transporte, e esses devem cobrir o custo da transmissão da geração até a distribuidora,
Aqui se contrata demanda, seja de transmissoras, seja de outra distribuidora vizinha. Essa demanda contratada é valorada por tarifas reguladas pela ANEEL, obtendo-se os custos de transporte. Ressalto que a agência exige eficiência na contratação destas demandas, podendo a concessionária ser economicamente penalizada em caso de contratação ineficiente. O último componente da parcela A, os encargos setoriais, são custos destinados à promoção de políticas públicas para o setor elétrico. Destaco dentre os encargos listados a conta de desenvolvimento energético, que representa na maioria das distribuidoras mais da metade da totalidade dos encargos setoriais. E alguns dos objetivos da CDE são a universalização do fornecimento de energia, os descontos tarifários para algumas subclasses de consumo, como residencial baixa renda, rural e rural irrigante, e a subvenção da geração térmica dos sistemas isolados no norte do país, por exemplo. Passando agora para a parcela B, começando pelos custos operacionais, que são os custos necessários para operar e manter as redes e subestações da distribuidora, além de cobrir os custos com atendimento comercial. Ressalto que os custos operacionais não são os custos reais da empresa, e sim custos regulatórios. Esse custo é obtido por meio de modelo comparativo que usa características da área de concessão, como mercado atendido, número de consumidores e a extensão das redes da distribuidora, obtendo-se como resultado uma faixa de eficiência. Assim, compara-se o atual custo operacional nas tarifas, determinado no último reajuste tarifário, com a faixa de eficiência. Caso o custo atual esteja dentro desta faixa, o custo se mantém na revisão tarifária. Caso esteja acima da faixa, esse custo é reduzido gradativamente até o limite superior ao longo do próximo ciclo tarifário. E caso esteja abaixo da faixa de eficiência, este custo é elevado gradativamente até o limite inferior ao longo do ciclo tarifário. As outras componentes da parcela B são a remuneração do capital e a cota de reintegração, e estão associados aos investimentos feitos pela concessionária necessários para a prestação dos serviços de distribuição de energia, desde que reconhecido como prudente pela ANEEL. Esses investimentos são chamados tecnicamente de base de remuneração regulatória, sendo composta por cabos, transformadores e equipamentos de subestação, por exemplo. Estas componentes podem ser comparadas a uma aplicação financeira. A remuneração do capital seria equivalente ao rendimento obtido na aplicação e a cota de reintegração ao retorno do capital investido, também chamado de principal. Como falado anteriormente, o fator X é definido nos processos de revisão tarifária e será aplicado nos reajustes descontando a inflação na atualização da parcela B. O fator X possui três componentes. O primeiro é o PD, que avalia os ganhos de produtividade da concessionária, ou seja, avalia a variação de receitas e despesas dada a alteração no seu mercado consumidor. O segundo componente é o T, que leva os custos operacionais para a faixa de eficiência durante o ciclo tarifário. E por último, o componente Q, que reflete a qualidade de serviço da concessionária, avaliando se a distribuidora cumpre os limites dos indicadores técnicos e comerciais propostos pela agência e se a distribuidora melhora ou piora esses mesmos indicadores ao longo dos anos. Explicadas as metodologias empregadas no cálculo tarifário, passamos aos resultados provisórios da revisão tarifária de 2022 da Eletrocar. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Eletrocar nesta versão preliminar de revisão resultou em 13,14%, que pode ser fracionado em suas componentes de parcela A e B, além dos componentes financeiros, que entram e saem das tarifas. Informo que os componentes financeiros são diferenças entre os custos previstos e aqueles efetivamente realizados, e por isso são válidos por um ano. Informo que todos esses itens serão detalhados ao longo desta apresentação. Na tabela direita, demonstra-se os efeitos por grupo tarifário. Ressalto que nas revisões tarifárias são calculadas novas tarifas de referência. As tarifas de referência são relações estabelecidas conforme a classe de consumo, residencial, industrial, comercial, por exemplo, níveis de tensão, alta, média ou baixa, e horários de consumo, como ponta e fora ponta. Na obtenção da tarifa de referência, se avaliam os custos de construção das redes para cada um dos níveis de tensão, além da verificação do uso das mesmas para cada subgrupo tarifário e para cada classe de consumo. Pode-se comparar o uso das redes elétricas ao trânsito pelas ruas de uma cidade. Ao trafegarmos nas horas de pico, 8 horas da manhã, por exemplo, deveríamos pagar mais caro
pois estaríamos gerando engarrafamentos. Essa mesma lógica é usada na determinação das tarifas de referência. Dada essa explicação, voltamos aos efeitos apresentados na tabela, cuja diferença se dá basicamente por dois motivos. O primeiro deles pela nova estrutura tarifária, que observa um aumento da demanda, ou seja, maior ocupação das redes pelos consumidores de baixa tensão, efeito potencializado pela redução do mercado consumidor deste nível de tensão, quando comparados aos consumidores de média e alta tensão. E o segundo motivo, pelo aumento do mix de compra de energia e do resultado provisório da CVA Energia, que tem impacto somente nos consumidores cativos, que é a totalidade dos clientes de baixa tensão. Destaco também o efeito do subgrupo B1 residencial, de 14,04%. Informo que esse efeito é o impacto médio para as modalidades convencional, tarifa branca, além da subclasse baixa renda. Passamos à análise por componente tarifária, iniciando-se pela parcela A. Quanto aos encargos setoriais, o mais significativo é a CDE, com impacto de 4,07%, devido principalmente ao aumento dos consumidores alcançados pela tarifa social. Outro importante impacto foram nos custos de encargo de serviços do sistema e de energia de reserva, efeito de 1,32%, cujo aumento se deve à previsão de entrada das usinas contratadas por meio do procedimento competitivo simplificado, as PCS. Quanto ao custo de transporte, destaco os custos de transporte de Itaipu, efeito de 0,22%, devido à previsão de aumento de suas tarifas. O último componente da parcela A, a compra de energia, aqui destaco a atualização dos preços dos contratos bilaterais de suprimento, efeito de 2,12%, sendo que, por outro lado, houve redução dos custos de Itaipu, efeito de menos 2,17%, devido à redução do dólar, moeda usada na sua valoração. Nos custos com compra de energia estão embutidos os custos com as perdas técnicas e não técnicas, que são definidas nos processos de revisão tarifária. As perdas técnicas foram calculadas conforme previsto no módulo 7 do PRODIS e ficaram em 5,24%, inferiores às reconhecidas no ciclo anterior. Quanto às perdas não técnicas, o modelo comparativo entre concessionárias determinou para a Eletrocar o percentual de 1,74%, não havendo trajetória para o próximo ciclo. Esse valor é ligeiramente superior ao reconhecido no último ciclo tarifário, porém inferior às perdas não técnicas reais da distribuidora. Informo que os efeitos combinados da diminuição das perdas técnicas e do aumento das não técnicas têm resultado inferior ao reconhecido na última revisão. Neste slide, apresento-se os resultados dos componentes do fator X. Lembro que o fator X é um redutor da inflação na atualização da parcela B nos reajustes tarifários e, portanto, componentes positivos ajudam na redução tarifária e negativos no aumento das tarifas. Quanto ao componente PD, o valor calculado ficou em 0,91%, o que significa que o ganho de produtividade da Eletrocar é maior que a média das outras distribuidoras. Já o componente T é igual a 0,01%, o que significa que os custos operacionais existentes na tarifa estão acima da faixa de eficiência determinada nesta revisão. Por último, o componente Q, que avalia os indicadores de qualidade técnicos e comerciais da concessão, resultou em 1,21%. Passa-se a análise da parcela B. Ressalto que as componentes aqui demonstradas já levam em consideração o valor do fator X, comentado no slide anterior. Quanto aos custos operacionais, a metodologia indicou que os atuais custos estão acima do intervalo de eficiência. A aplicação dos componentes PD e Q potencializam o impacto, levando a um efeito negativo de 0,42%. Os três próximos componentes são calculados conforme aos ativos da distribuidora, ou seja, sua base regulatória. O primeiro deles são as anuidades, que são os custos indiretamente associados aos serviços de distribuição de energia, como escritórios, veículos e equipamentos de informática. Seu cálculo depende dos ativos imobilizados em serviço e teve impacto de menos 0,16%. Os investimentos feitos pela distribuidora desde a sua última revisão em 2017 também é percebido nas componentes de remuneração de capital e de cota de reintegração. O efeito para essas componentes resultou em menos 1,08% e 0,14%, respectivamente. Vale destacar que o WOC
taxa que remunera os ativos da concessionária, sofreu redução nesta revisão quando comparada com a revisão anterior. O último componente são as outras receitas, excedentes de reativos e ultrapassagem de demanda, que são receitas extras auferidas pela concessionária e por isso são usadas para a redução da parcela B, tendo impacto de 0,18%. Esse efeito se deve à diminuição desta arrecadação quando comparada ao ano anterior. Somando as componentes apresentadas, tem-se um efeito para a parcela B de menos 1,33%, ou seja, uma redução dos custos regulatórios para a concessionária. A seguir, demonstra-se a relação parcela B e o mercado de uso das distribuidoras, ou seja, consumidores livres e cativos. Este gráfico compara o indicador da Eletrocar com as outras concessionárias do país. Ressalto que a parcela B possui valores nominais sem atualização. A linha laranja apresenta o valor médio, com valor de R$ 162,00 o megawatt-hora. Podemos observar que o indicador atual da Eletrocar está em R$ 161,00 o megawatt-hora, enquanto o resultado provisório desta revisão levaria a uma redução desse valor, ficando em R$ 155,00 o megawatt-hora, ambos inferiores à atual média das distribuidoras. Neste slide, mostramos a evolução deste mesmo indicador no histórico da Eletrocar. Ressalto que os valores da parcela B foram atualizados pela inflação até a data desta revisão, ou seja, julho de 2022. Nota-se que na maioria dos anos de revisão, quando se reequilibra economicamente a distribuidora, há queda deste indicador. Importante frisar também a redução ao longo do histórico, atingindo seu mais baixo patamar nesta revisão. Quanto aos componentes financeiros, ressalto que alguns deles ainda são estimados, seja pela concessionária, seja pela ANEEL. Informo que todos esses financeiros serão validados e fiscalizados pela agência até o processamento final desta revisão. Ressalto também as ações da ANEEL para mitigar a elevação das tarifas. Entre elas, destaco o financeiro de compensação do PIS e COFINS, relativo à ação interposta pela distribuidora, que trata do questionamento da incidência do PIS e COFINS sobre o ICMS, impacto negativo de 3,05%. E a reversão antecipada da conta escassez hídrica, que cobre, entre outras rubricas, o Programa de Incentivo à Redução Involuntária de Consumo de Energia de setembro a dezembro do ano passado, efeito de menos 1,22%. O impacto total preliminar dos componentes financeiros ficou em 8,86%. Quanto à tarifa residencial B1, nesse gráfico se demonstra o ranking de todas as distribuidoras do país. Dado o resultado provisório desta revisão, a Eletrocar, que possui hoje a 12ª tarifa mais barata, iria para a 18ª mais cara. Lembro que este ranking é dinâmico e, portanto, se altera todo mês conforme as datas de aniversário de cada concessão. Ainda quanto à tarifa residencial B1, este gráfico demonstra o crescimento tarifário comparado com os índices inflacionários. Ao longo do histórico, observa-se que na maioria dos anos a tarifa residencial esteve abaixo da variação do IGPM e do IPCA, permanecendo agora em 2022 nesta revisão preliminar. Neste slide, mostra-se a participação média das componentes tarifárias em uma fatura de energia da Eletrocar. Os custos com compra de energia têm uma participação de 23,7%. Os custos de distribuição ficam em 20,9%. Já os encargos têm participação de 15,6% e os custos de transporte, 7,5%. Ressalta a participação dos tributos em 32,3%, quando considerados por dentro, o que equivale aproximadamente a 48% se considerados por fora. Por fim, apresento as próximas etapas desta revisão tarifária da Eletrocar. O prazo limite para o envio de contribuições é o dia 6 de junho. A SGT terá até o dia 4 de julho para analisar as contribuições recebidas. A reunião de diretoria para a deliberação desse processo tem previsão para o dia 19 de julho e a aplicação das novas tarifas se darão a partir do dia 22 de julho. Era o que tínhamos a apresentar. Agradeço a atenção de todos. Agradeço a apresentação do Marcelo. Para a última exposição, estava prevista a apresentação do Conselho de Consumidores da Eletrocar, mas o Conselho optou por não utilizar o espaço oferecido durante a audiência pública.
Ressaltamos que o Conselho poderá apresentar suas contribuições no âmbito do processo da consulta pública número 18 de 2022 e o prazo segue até o dia 6 de junho de 2022. Feita a apresentação inicial e não havendo expositores inscritos, passamos para o encerramento. Reitero que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 6 de junho, por meio eletrônico ou via correios, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Como foi apresentado, mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência pública, a revisão tarifária da Eletrocar conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 13,14%, sendo de 6,72% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 15,32% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. É importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor em 22 de julho. Relembro que esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 18 de 2022 e o prazo para contribuição segue até o dia 6 de junho de 2022. Mais informações serão disponíveis no site www.gov.br/ANEEL, na área Participação Social. Agradecemos a participação de todos e declaro encerrada esta reunião virtual. Tenham todos uma boa tarde.